Hoje estamos aqui para debater o inquérito 4781, o mais conhecido como inquérito das fake news. O inquérito foi instaurado pelo Supremo Tribunal Federal e ele visa averiguar, ele investiga denunciações caluniosas, ameaças e divulgações de notícias falsas que têm como alvo o Supremo Tribunal Federal e seus membros, seus ministros principalmente. Então, bom, vou chamar o Thiago aqui. Fala, Thiago, tudo bem? Fala, como é que tá? Boa noite. Boa noite a todo mundo aí que tá assistindo. Boa noite, primeiro prazer em te conhecer. Obrigado por topar participar aí com a gente, falar sobre esse tema. E, enfim, gostaria que você se apresentasse aí para todo mundo que está assistindo. Bom, boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo legal, tô te ouvindo legal. Bom, primeiramente, boa noite. Eu que agradeço aí a oportunidade, o convite. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Boa noite ao André e o debatedor também. Bom, eu sou operador de Direito, né? Estou me formando na faculdade, faço a Católica aqui de Santos, sou de Santos, pré-candidato a vereador. E vim aí debater um pouco. Thiago, acho que você deu uma travada aí, viu? Pronto, voltou? Estabilizou, acho. Voltou. E vim debater isso, um pouco sobre essa questão do inquérito das fake news. E vamos para cima. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Perfeito. Thiago, imagino que você já entenda como que funciona o nosso debate, que você já participou, mas só para explicar um pouquinho para os nossos seguidores, cada um dos debatedores vão ter os argumentos iniciais de 10 minutos. Então, eles vão ter 10 minutos para responder as perguntas que a gente preparou, que estão fixadas aí na tela. Posteriormente, serão a réplica e a tréplica para os dois debatedores de 5 minutos cada. Então, vamos lá. Thiago, eu vou ler primeiro as perguntas em voz alta, para os nossos debatedores verem quais são, para os nossos seguidores verem quais são, e depois eu vou começar seu tempo, combinado? Beleza. Então vamos lá. As perguntas que a gente preparou para eles são: o STF, ele age corretamente na condução do inquérito das fake news? É correto o STF, como vítima, conduzir e julgar o caso? E o que deve acontecer com alguém que divulga fake news? Então, eu vou começar seu tempo aqui, Thiago, e quando você der o aval, pode começar. Beleza. Beleza? Vamos lá. Bom, primeiramente cumprimentar também meu amigo aí, Rafa Sef, que faz parte aí do conjunto dos Donos da Verdade, que me chamou aí para comentar, enfim, debater esse assunto. Eu vou ser bem prático, bem rápido também, para não tomar muito tempo e não ficar também divagando muito sobre o assunto, né? Bom, a primeira pergunta: o STF age corretamente na condução do inquérito das fake news? Primeiro, assim, eu como operador do direito, quando eu toco nesse assunto, eu busco ao máximo fugir da minha bolha jurídica, né? Ou seja, do que está na letra de lei, do efeito jurídico desse inquérito. Então, eu busco muito o efeito prático e o efeito que os ministros do STF têm com esse inquérito das fake news, que é o efeito institucional e o efeito e a narrativa institucional, né? O que significa essa narrativa institucional? É o STF, mais uma vez, e aqui eu vou citar alguns exemplos brevemente, mais uma vez o STF tendo o seu ativismo judicial. Isso eu falo sem o menor problema, né? A gente viu o STF querendo legislar sobre os precatórios, na questão também da homofobia, e aqui eu não estou divagando sobre se eu sou a favor ou contra o mérito, eu digo sobre a forma, né? Num Estado democrático de direito, eu como liberal, como um grande fã de Montesquieu, né, da tripartição de poder, eu acredito que para a gente ter instituições fortes, a gente precisa montar um Estado democrático forte e respeitar as instituições e as suas devidas competências, né? E o STF, ao longo desses anos, ele vem sim usurpando competências, tanto do legislativo quanto do executivo, também tentou modificar o rito do impeachment, enfim. E começo no assunto já dando essa prévia e falando um pouco sobre a definição também de fake news, né? Hoje a gente não tem uma legislação, uma lei ordinária que defina claramente, expressamente, tanto seja no Código Penal, enfim, o que é fake news, né? Então a gente tem esse leque que fica aberto, né, num emaranhado jurídico, uma confusão jurídica, porque a gente não consegue definir o que é fake news. A gente não tem uma legislação ainda que diga sobre isso. Então, partindo desse pressuposto, a gente já vê a nulidade desse tal inquérito das fake news, justamente por não ter um respaldo legal para esse inquérito, né? Até porque a gente já tem no Código Penal o crime contra a honra, né, que seja difamação, calúnia, injúria, enfim. E, mais uma vez, o STF agindo politicamente dentro da sua própria instituição, do seu próprio órgão, né?
E aí o inquérito também se baseou aí de ofício, né? Uma coisa assim completamente bizarra, uma jogada jurídica do STF, de acordo com o artigo 43 do Regimento Interno, ou seja, o STF tem essa constitucionalidade seletiva, né? Que volta e meia a Constituição serve, volta e meia o regimento é mais importante que a Constituição, enfim, e a gente fica nesse problema que causa, ao mesmo tempo, um problema no judiciário por completo, porque os juízes de primeira instância e de segunda instância se baseiam através do STF para tomar suas decisões muitas vezes. Então, isso acaba se tornando um problema justamente porque os juízes, tanto de primeira instância como de segunda instância, acham que podem abrir caminhos para a letra de lei. O artigo 43 deixa explícito, claro e notório que as ofensas têm que ser nas dependências do tribunal. E aqui eu já até adianto, né, essa questão que o André, né, nosso querido André, debatedor, trouxe sobre o local, né, do crime, o resultado, né, que é a definição aqui do Código Penal. A gente tem que tomar cuidado com isso, justamente porque o resultado não se deu o resultado justamente pelo inquérito nem ter respaldo legal do que é fake news. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de argumentação. E também ver que a ausência do Ministério Público nesse inquérito, né? Ou seja, o Ministério Público, tanto a ausência do Ministério Público quanto a ausência da ampla defesa, né? Do contraditório ou do acesso aos autos pelos advogados das partes, né? Que estão aí sendo investigadas nesse suposto inquérito, né? Nesse inquérito maluco. E já partindo para a segunda questão, é correto o STF julgar o caso? Bom, acho que isso já é um problema do nosso poder judiciário por um todo, porque, veja bem, a bem da verdade, o judiciário ele tem sim essa característica de dono de uma verdade absoluta, e essa verdade absoluta que eu digo aqui é justamente passar à frente da letra de lei. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes o judiciário ele se vê sim como como para resolução de conflitos, né? Só que muitas vezes ele se vale de preferências políticas e preferências pessoais para chegar num determinado objetivo. E é isso que acontece com o inquérito das fake news. Então, é correto o STF julgar o caso? Primeiro, não é correto o STF julgar o caso, até porque como é que uma vítima julga o próprio caso? Então, assim, o STF é a vítima e ele conduz o inquérito, ele que manda a busca e apreensão, ele que define quem vai ser interrogado, quem não vai ser interrogado. Então, assim, isso, além de um absurdo jurídico, e aqui eu fujo da letra de lei, né? Eu, como um liberal, eu tenho que expor isso, até porque eu acredito que quanto mais a gente vê esses abusos das instituições, mais a gente vai ter o enfraquecimento do nosso Estado democrático de direito. E isso quem já dizia era Montesquieu, né? Ele bem disse, vejo os abusos, vejo a correção e vejo os abusos da correção, né? E é isso que eu vejo principalmente nesse inquérito das fake news do STF, né? E por último, o que deve acontecer com alguém que divulga fake news? De verdade, eu ainda não tenho uma posição clara e cristalina sobre isso, até porque como a gente não tem essa definição de fake news no nosso emaranhado jurídico, né, tanto no Código Penal, enfim, etc., eu fico meio receoso para falar o que alguém pode sofrer, qual a sanção que alguém pode pegar referente a fake news. Eu posso falar com propriedade sobre a lei de denunciação caluniosa para fins eleitorais, né, que é uma lei boa, que é uma lei que ajuda justamente essas pessoas que compartilham fake news com intenção, com o dolo, né? Porque não tem a modalidade culposa. Essas pessoas que realmente, com a intenção de prejudicar alguém, com um fim eleitoral, seja punida. Então, sobre essa lei, eu posso falar, porque é um projeto de lei e eu sou completamente favorável. Assim, só que o que deve acontecer com alguém que divulga fake news? É muito amplo, porque eu acredito muito na liberdade individual das pessoas. As pessoas elas têm que cada vez mais buscar, né, a informação. Eu vejo que a gente quer tratar uma consequência em vez de tratar a ação, né? Que envolve praxeologia, enfim, envolve moral e ética. Cada vez mais as pessoas se eximem de responsabilidade. A partir do momento que você recebe uma informação,
o mínimo, o basilar que você tem que fazer é ir atrás dessa informação para saber se ela é verdadeira ou não. E como o brasileiro já tem essa dicotomia, né, de não ir atrás da informação e, ao mesmo tempo, não procurar, não querer saber sobre política, sobre as instituições, enfim. Então, é muito complicado, porque eu não consigo acreditar que a tiazinha do Zap que compartilha, a minha avó, meu avô, que às vezes compartilha uma fake news, possa ser preso por isso ou sofrer uma sanção administrativa, enfim, uma multa. Então, é muito complicado ainda e eu ainda não tenho uma posição se alguém deve ou não ser punido com isso. Eu acho que se tiver a intenção, o dolo, para algum fim, seja ele eleitoral, como eu falei da lei, ok, é válido. Mas se não tiver, eu acho que fere liberdade individual, é uma censura do Estado e isso acaba atrapalhando principalmente a tripartição de poder, as instituições e o nosso Estado democrático de direito. Perfeito. Tiago, você tem um tempinho ainda, quer continuar? Então, tranquilo, já falei. Então, acho que foi muito esclarecedor o seu lado. Vou chamar agora o seu debatedor. Muito obrigado. Vou pedir para você aguardar aí na linha para a réplica, Beleza. tá bom? Beleza. Obrigadão, viu? Obrigado você. Fala, Dé. E aí, tudo bem? Tudo ótimo. E com você? Também. Um prazer estar aqui com você, Ike, grande amigo. Eu que digo isso. Muito prazer receber você aqui finalmente. Vou pedir agora para você se apresentar aí para a galera, porque eu já te conheço. Vou pedir para você se apresentar aí e daí já tomamos início aos seus argumentos iniciais. Beleza. Bom, eu sou o André, eu estudo Direito aqui na PUC São Paulo, estudo com o Ike também e tal. Eu atuo no movimento estudantil, eu realizo pesquisa sobre política criminal num grupo de pesquisa da PUC em parceria com a Escola Superior do Ministério Público aqui de São Paulo. E eu estagio no escritório Arruda Botelho Sociedade de Advogados, então, que é um escritório especializado em direito penal, então eu acabo tratando diariamente com essas questões afeitas ao direito penal, processual penal e um pouco de constitucional também, que está sempre aí, né? E é isso, queria agradecer a oportunidade e agradecer aí o Tiago também pela presença, para a gente poder ter um debate gostoso aqui e destrinchar esses pontos que são importantes. Perfeito. Essa é a intenção de todo mundo, que tenhamos um debate bom. Então, Dé, você já sabe quais são as perguntas, elas estão fixadas aí. Eu vou começar seu tempo, combinado? Tá, calma aí, só deixa eu soltar aqui o timer. Também Me dando o aval. Que me dando o aval, vou começar. começando. Pega o microfone e começa a falar e não para. Por Podemos favor. ir. Então, pode começar. Beleza. Primeiro eu queria deixar bem claro que é um tema bastante complexo. Ele evidentemente envolve garantias e direitos fundamentais, mas ele também envolve ataques frontais à democracia, ataques frontais às instituições democráticas, à Constituição, que garante até as próprias liberdades individuais e os direitos e garantias fundamentais. Então vamos direto para as perguntas, para eu não me atrasar. O STF age corretamente na condução do inquérito das fake news? Eu entendo que sim, ainda que no primeiro momento possam ter havido erros, e, por exemplo, o caso da revista Cruzoé foi um erro que logo em seguida foi corrigido pelo plenário da corte, que derrubou a decisão e a notícia está no ar até agora. Apesar de poder ter ocorrido algum erro, me parece que a legalidade do inquérito ela é patente, assim, ela existe. Então, vamos tentar destrinchar um pouco das críticas de por que essa confusão e por que essa sensação de ilegalidade. Primeiro, você tem essa questão que até o meu debatedor colocou, que é o vício de instauração, de que não poderia ter sido instaurado de ofício o inquérito policial e a questão do local do crime no artigo 43 do regimento interno do STF. Bom, a primeira questão é, instaurar inquérito de ofício, existe esses precedentes na corte. Então, até no caso da algema do Sérgio Cabral, através de um HC, o ministro instaurou um processo, uma investigação de ofício para ver se o Sérgio Cabral podia, se teve abuso de autoridade, enfim, na questão das algemas. Enfim, sobre a questão do local do crime, você tem o Código Penal, ele fala que o crime se consuma no... o local do crime é também aonde o crime se consuma, né? Então, e a jurisprudência massiva
Superior Tribunal de Justiça e também do Supremo Tribunal Federal, ela é no sentido de que os crimes de ameaça, crimes contra a honra, enfim, todos esses crimes que estão sendo investigados nesse inquérito, eles se consumam no local em que a vítima tomou conhecimento dos fatos. Então, enfim, tem crimes, por exemplo, contra a segurança nacional, em que o Supremo instituição é a vítima. Evidentemente que a instituição Supremo, ela toma conhecimento dos fatos em suas dependências. E também os ministros, eles carregam a institucionalidade do Supremo. Agora, isso ficou muito claro na questão das fake news. Assim, a gente tem os ministros participando de sessões virtuais das suas casas. Isso já acontecia nos julgamentos de repercussão geral nos julgamentos virtuais. Então, enfim, eu entendo que não há vício de instauração, não há esse problema, e os 11 ministros do Supremo Tribunal, os 10 ministros do Supremo Tribunal, com exceção do ministro Marco Aurélio, entenderam assim como diversos outros juristas que eu posso ir trazendo eventualmente. Se fere a liberdade de expressão, eu entendo que não, ainda mais depois da delimitação que ocorreu agora na DPF 572, em que o ministro Fachin delimitou muito claramente, não se trata de investigar a tiazinha que repassou uma notícia falsa. O que se trata e nem de investigar a imprensa. Isso ficou claro que não pode ser investigado, não é para investigar a imprensa ou pessoas particulares que façam críticas ou que repassem notícias. A questão a gente está diante de esquemas organizados de disparo em massa de notícias falsas para atacar e fragilizar uma instituição democrática. Então, por exemplo, disparos em massas, às vezes financiados, de, acusar ministro de estar envolvido com narcotráfico internacional, por exemplo. Ou ataques frontais à democracia, como dizer que pretendem tacar fogo no Supremo Tribunal Federal com seus ministros dentro. Então, não se trata de liberdade de expressão aqui, é muito além da liberdade de expressão. E eu vou ser o primeiro a defender se eu perceber que tá ingerindo indevidamente na liberdade de expressão. E aí entra aquela questão, nesse processo o Supremo Tribunal Federal ele é julgador vítima, acusa, faz acusação, julga depois, enfim, isso é uma confusão que é proposital da imprensa, enfim, de parte da militância bolsonarista, por exemplo, mas não é exatamente assim. O que você tem que diferenciar e que eu quero que fique muito claro a competência da instauração de inquérito, e inquérito judicial não é um processo penal. Inquérito judicial, ele apesar de estar regulado, ele é um procedimento administrativo informativo. Ele não segue necessariamente o sistema acusatório, o que segue o processo penal, de fato. Então, é diferente. A competência para investigar não é a mesma competência para julgar, nem a titularidade, não tem essa confusão da titularidade da ação penal. O que está acontecendo agora você tem 72 ofícios, que equivale a 90% das coisas apuradas no inquérito, que estão sendo enviados para a primeira instância. O que acontece? O Supremo colhe os elementos informativos, vê se tem a hipótese de ação penal originária no Supremo, não sendo, encaminha para a autoridade competente, que vai decidir se vai processar, se vai denunciar ou se vai arquivar. Absolutamente normal. E o que acontece? Se for uma questão de prerrogativa de foro, de ação penal originária, aí você vai ter a PGR que vai tomar essa decisão também, se vai arquivar ou se vai denunciar. A titularidade da ação penal é dela. Aí, assim, em um eventual julgamento do caso pelo Supremo, eu entendo que o relator, que é quem realmente não é o Supremo que determina diligências, é o relator. E eu entendo que o relator, ele, por ser relator da investigação, por acompanhar e presidir o processo, ele não deveria julgar. Mas porque o sistema acusatório é no processo penal, na ação penal originária no Supremo, não agora. Não tem ilegalidade agora ainda. Enfim, e eventualmente se algum ministro for atacado individualmente, dependendo do que for dito, ele pode declarar impedido por razão de foro íntimo. E assim, sobre o STF ser vítima, o STF é uma instituição, ele não pode ser vítima, ele ainda que os ministros sejam vítimas indiretas, não faz sentido você não deixar o Supremo Tribunal Federal, a Corte Constitucional do país, não julgar alguma coisa. É a mesma coisa que, assim, os crimes contra a Fazenda Pública remunera os ministros. A Fazenda Pública é quem remunera os ministros. E aí você vai falar que o ministro Supremo, porque ele tem
ele é vítima indireta dessa questão, ele não vai poder julgar? Não me parece fazer muito sentido. E aí agora, já estou tentando encaminhar para o final, eu vou citar um trecho do Lênin Streck, que ele fala que, no caso, há dispositivos vigentes e ainda válidos que sustentam os atos do STF, utilizados em nítido estado de contempt of court, que é o ataque à corte. E aí, ainda que se discorde do regimento, se discorde do Código de Processo Penal, e eu discordo em várias situações, precisa se resolver isso dentro da juridicidade. Precisa ter uma declaração, um pedido de declaração de inconstitucionalidade, o que não aconteceu até o momento. Enfim, e o ponto talvez que eu acho que é o principal dessa história toda é que o Supremo Tribunal Federal ele sempre foi um poder mais fragilizado do que os outros. Ele não conseguiu resistir a o Brasil teve diversos golpes militares e o Supremo nunca conseguiu bater de frente com algumas injustiças. Por exemplo, no golpe do Café Filho, o ministro Nelson Uria disse que a nossa espada é mero símbolo, a gente não tem nada o que fazer com Revolução Armada, não tem o que fazer. No AI-5, caçaram os ministros, tiraram o direito de habeas corpus, o que poderia ter sido objeto de análise do Supremo e não foi, porque o Supremo não tinha esses elementos. Enfim, a lei de imprensa, de censura prévia, o ministro Adalto Lúcio Cardoso queria julgar a inconstitucionalidade, não podia fazer por conta da Constituição da ditadura, e ele, inclusive, saiu do tribunal, deixou a toga no tribunal e nunca mais voltou, assim, pediu aposentadoria. Então, assim, o Supremo foi fragilizado, ainda mais na ditadura, e a Constituição vem para fortalecer o Supremo Tribunal Federal, dá elementos de autodefesa. O próprio ministro Barroso, que é um ministro que eu discordo em muitos aspectos, ele disse que não se trata de liberdade de expressão, se trata de autodefesa do Supremo. Enfim, e aí o Lênin próprio fala, eu estou vendo que está acabando, estou finalizando. O próprio Lênin fala, por isso o regimento interno do STF se apresenta como um remédio nas hipóteses nas quais quem deveria defender o STF, daqui ele faz uma crítica à PGR, não faz. Enfim. E para finalizar esse ponto é que a democracia não há democracia sem juízes independentes, altivos e seguros. Foi a frase do ministro Alexandre de Moraes. Então, é muito importante. Essa é uma questão muito delicada. O Supremo está sendo atacado, pode inclusive estar sendo atacado com, enfim, envolvimento do Palácio do Planalto. É uma questão, justamente aí que está a separação de poderes. O Supremo poder se defender de ataques que podem, inclusive, estar vindo do Palácio do Planalto. Me parece muito absurdo. Enfim, os dispositivos que sustentam são vigentes e é uma questão muito clara de defesa do tribunal. E o tribunal tem que se defender, porque quando não conseguiu, as consequências foram muito graves. E por fim, que eu sei que já estourou o tempo, mas só para responder as 3 perguntas, o que deve acontecer com alguém que divulga fake news? A gente não tem tipificação específica para fake news. Eu não acho que é objeto do debate a gente ficar pensando o que deveria, se deveria tipificar, se não deveria tipificar. Enfim, eu tenho minha posição, mas acho que não vem ao caso. A questão deve se aplicar a lei. Hoje em dia, a fake news é meio para cometimento de outros delitos que ferem bens jurídicos tutelados, como a ameaça, como a segurança nacional, enfim, os crimes contra a segurança nacional. Então, deve se aplicar a lei, deve se respeitar a competência, enviar para quem é competente, para que o promotor decida, cumpra, depois, quando tiver processo, tem que ter contraditório, ampla defesa, todas as garantias que você sabe, eu e você aqui, que a gente está brigando por elas há já um tempinho aí de faculdade, sempre no defesa dos direitos e garantias fundamentais, mas é isso. Tem que se cumprir a lei, respeitadas todas as garantias. Acho que, por enquanto, a gente pode encerrar assim, a gente vai debatendo e destrinchando mais os pontos. Adé, você passou 1 minutinho e meio, então se seu debatedor precisar de 1 minutinho e meio a mais, vou dar para ele também. Claro. Combinado? Vou passar agora para o Thiago. Thiago, tá ouvindo aí? Fala, Thiago. Beleza? Beleza, ouviu o seu debatedor? Ouvi sim, claro. Perfeito. Então, vou te dar o seu tempinho. Você tem direito a 1 minuto e meio a mais, porque ele se estendeu. Agora, só uma pergunta. Desculpa, são 5 ou são 10? A gente costuma fazer 5. Beleza. Tudo conversável, a gente só não pode se estender a 1 hora.
Fechou? Beleza. Vou começar seu tempo, então bora lá. Bom, primeiro parabenizar o doutor André. Eu sei que ainda não é doutor, mas doutor André pela fala. Dá para ver que ele é bastante inteligente, principalmente relacionado ao Código Penal. Mas acredito eu que não não intencionalmente, mas intencionalmente, ele acaba padecendo do problema de todo estudante de direito, né? Que é sempre se basear como se o Poder Judiciário tivesse o maior poder e fosse realmente fosse, como é que eu posso dizer, completamente superior a qualquer outro órgão institucional, né? Então, ele trouxe aí algumas questões, ele trouxe bastante a questão da jurisprudência, né? Do STF e tudo mais. Eu acho que isso é um problema do judiciário brasileiro, como eu disse também na minha primeira fala, principalmente no que tange aí que a gente está mudando bastante e tentando aí implementar um novo common law, né, que vem aí do direito dos Estados Unidos, que a gente tem aí o caso julgado caso a caso, né, de acordo com jurisprudência e tudo mais, e isso sim é que fere a própria letra de lei, né, porque o STF como um garantidor aí da Carta Constitucional, né, um guardião da nossa Constituição, eu não vejo como ele pode interferir num inquérito, principalmente em âmbito penal, né, já modificando aí a questão da Constituição, ele interferir num inquérito penal e agir aí como, enfim, delegando busca e apreensão e tudo mais, principalmente em crimes contra a honra, né, que o Código Penal, como eu bem disse, já prevê, diferentemente da fake news, que nem legislação tem, né? E eu acabo também, vou citar outro exemplo, que é o lawfare, né? Que é a guerra jurídica causada em detrimento dessa guerra política, né? O que acontece? Se tem uma guerra política e se usa o judiciário para usurpar todo esse problema do nosso legislativo e do nosso executivo. E esse é o problema do Brasil hoje. A gente depende muito, tudo a gente terceiriza moralmente a responsabilidade do Poder Legislativo e do Poder Executivo para o STF. Então, o que acontece? Com fake news, a gente sabe que tem fake news e tem redes de fake news dos dois lados. Isso a gente sabe que tem tanto da direita quanto da esquerda. Só que a gente vê uma perseguição política justamente com agentes que se dizem, né, de direita, enfim, conservadores, que apoiam o Bolsonaro e tudo mais. A gente vê que a perseguição é contra essas pessoas, que sim atacam o STF e têm que ser punidas pelo crime que cometem, que seja seja difamação, seja calúnia, enfim, o que for contra o ministro que for. Eu sei que tem que ser punido, só não acho que essa é a forma que eles têm que ser punidos. E a forma num Estado democrático de direito é fundamental, é muito mais fundamental por vezes que o mérito. A forma como a gente faz, principalmente uma democracia representativa, é muito importante. Então, quando a gente vê o STF querendo usurpar tanto a competência de órgãos investigadores ou como do legislativo, como eu citei, sendo precatório, rito de impeachment ou até homofobia, ou seja, legislar sobre Código Civil, Código Penal e até a Constituição, então isso é um problema, entendeu? E é isso que enfraquece a nossa democracia. Mas eu concordo em diversos pontos com o debatedor André, acho que ele pontuou bem, principalmente a questão do artigo 43, mas eu ainda acredito que a narrativa institucional vem antes, né? A narrativa institucional do STF precede a letra de lei, e é isso que eu vejo muitos operadores do direito se complicarem, justamente por ficarem nesse emaranhado na nossa bolha jurídica de, não, tem jurisprudência, tem caso que julgaram antes que é assim. Esse é justamente o problema do nosso ordenamento jurídico. É justamente ter essa seletividade. Aqui pode, aqui não pode, aí depois aqui pode e lá não pode. Então, é isso que me assusta um pouco, principalmente no nosso direito, e pelo que eu vejo aí em decisões de primeira instância e de segunda instância, é isso que atrapalha hoje boa parte dos nossos magistrados, né? Então, num sistema democrático, né, a gente tem que ter os freios e os contrapesos. E quem deveria, principalmente, investigar o STF nessas questões é o próprio Poder Legislativo através do Senado Federal, que o próprio senador Flávio Bolsonaro foi contra, votou contra por medo de perder, por estar sendo investigado também por crime de rachadinha. Ele mesmo votou contra
e diversos senadores votaram contra por terem o pé atrás com o STF e por todos eles terem problemas jurídicos, ou enfim, que a gente sabe da corrupção que assola o nosso poder legislativo. Então, eu vejo aí como um problema, só que concordo com o doutor André em diversos pontos que ele colocou, e ainda acho que o STF agiu sim politicamente nesse inquérito das fake news, não acho ele legal do ponto de vista jurídico e nem correto do ponto de vista político e nem correto também do ponto de vista do nosso Estado democrático de direito e para o fortalecimento das nossas instituições. E o STF julgando, né, no inquérito, como ele bem colocou também, pré-processual o inquérito, realmente é pré-processual, e esse é justamente o problema. É a mesma coisa que o Thiago Neri, operador do direito, futuro advogado, sofreu um crime contra a honra, difamarem, falarem que eu tenho um processo que corre em Santos, criminal, enfim, não tenho, e eu, junto com a polícia, investigar esse caso e pedir busca e apreensão na casa de determinada pessoa, enfim, etc. Então, assim, é um problema que enfraquece as nossas instituições, volto a falar aqui, repito, e é um problema que o operador de direito também padece, porque ele fica muito nessa questão do emaranhado jurídico e esquece as consequências que o efeito narrativo institucional que o STF faz e tem na nossa política. Então, já finalizo com essa frase. Perfeito, André. Você finalizou bem no finalzinho do seu tempo. André, não, desculpa, Thiago. Vou passar para André agora. Muito obrigado. André, conseguiu ouvir o Thiago? Consegui. Vou aqui preparar rapidinho o cronômetro para também não evitar passar. Mas consegui. Enfim, podemos começar? Vou dar pau, tá? Bora. Beleza. Agradecer as palavras do Thiago, acho que trouxe também pontos relevantíssimos. Eu anotei aqui algumas coisas que eu queria primeiro mencionar. Assim. A primeira é sobre a questão de ausência de respaldo legal do termo fake news, enfim. Eu acho que é importante ressaltar que quem deu o nome de inquérito das fake news foi a imprensa, não foram os ministros do STF. Então, os ministros do STF, na verdade, na portaria de instauração e na DPF, você tem ali uma clara delimitação do que se enquadraria. Então, os ataques institucionais por meio de fake news. Então, acho que essa é uma primeira questão que a gente precisa separar. O Thiago trouxe bastante a questão da letra da lei e de como a jurisprudência passa por cima, os tribunais passam por cima da letra da lei. Eu concordo que isso aconteça. Acho que tem casos seríssimos de ativismo judicial no Supremo, que eu também sou crítico, mas volto ao meu ponto. Eu entendo que aqui não passou da letra da lei. Eu entendo que os dispositivos são legais e se não fizesse, aí sim estaria passando por cima da letra da lei. Afinal, o regimento interno ele é lei processual. Ele foi recebido como lei processual, recepcionado pela Constituição, e ele, então, tem validade e eficácia. Passar por cima da lei é não levar em conta isso. E aí, também outra coisa que foi mencionada foi da questão de usurpar a competência da polícia para investigar. Enfim, a polícia ela cumpre as diligências, mas quem está presidindo e determinando diligências é o STF, é o ministro Alexandre de Moraes. Aí tem algumas coisas, assim. Primeiro, o próprio Código de Processo Penal, ele permite que o juízo determine uma busca e apreensão de ofício. Então, determinar buscas e apreensões de ofício não é necessariamente algo proibido. Assim como o Thiago mencionou, se eu fosse lá, alguém me ofendesse, eu fosse investigar e pedir busca e apreensão e tudo mais, na verdade isso tem respaldo também. Inclusive tem uma resolução do Conselho Federal da OAB, acho que de 2 anos, 1 ano atrás, que estabelece os critérios da investigação defensiva. Então, a defesa, enfim, as partes, os advogados também podem fazer investigações, pedir diligências, enfim. Sobre a questão do inquérito policial, da competência da polícia, eu peguei aqui 2 doutrinas, e aí não são juízes, não é jurisprudência, pessoas que estudam o direito mesmo de forma aprofundada, falam que embora a autoridade policial tenha a primazia da investigação criminal, não é só ela que promove a atividade dessa natureza. Por exemplo, os juízes, quando cometem crimes, o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Federal,
que eles fazem parte, que investiga e também que julga. Então, tem essa questão. Enfim, acho que tem todas essas questões. E sobre a narrativa, assim, a narrativa constitucional, a narrativa institucional que se faz, eu acho que eu não estou ignorando isso, assim. Eu acho que eu estou baseando. Evidentemente, precisa estar baseado na letra da lei. Precisa estar baseado na letra da lei. Mas eu estou considerando também as consequências. As consequências são gravíssimas. A gente tem gente também, não é nem objeto desse inquérito, mas estourando bomba, fogos de artifício simulando ataque de bomba, bombardeio, gente armada no Congresso Nacional. Até aqui, eu peguei aqui dos trechos que o Alexandre de Moraes, aqui não para fazer uma autoridade, mas a questão é que ele conta para a gente um pouco do que tem no inquérito. Ele fala que encontraram, por exemplo, planos de um atentado contra os ministros com horário e voo, e a rotina que ele faz entre Brasília e São Paulo. Ameaças do tipo, já temos armas e munição de grosso calibre, esconda seus parentes na Europa, vamos fazer um tribunal em praça pública e fosse lá todos esses vagabundos. Se não julgar a prisão em segunda instância, a gente vai tacar combustível, tacar fogo no plenário com os ministros dentro, que estuprem e matem as filhas dos ministros. Enfim, eu estou levando em conta também a narrativa institucional, e o Supremo não pode, de forma alguma, autorizar. O Estado de Direito não pode autorizar esse tipo de manifestação. Não pode, não pode. E tem respaldo legal para que o Supremo, quando as outras, a PGR, que poderia também determinar a instalação do inquérito, não o faz, o Supremo pode, porque ele tem que se defender. Essa que é a narrativa institucional. O Supremo vai se defender e não vai deixar que usurpem. Afinal, não há que se falar também, o Thiago não falou isso, mas em ditadura do judiciário. O que se tem é que o Planalto estava, enfim, na Piauí desse mês, tem que o presidente se reuniu com seus ministros e generais para darem um ar de legalidade para o plano dele de invadir o Supremo, destituir todos os ministros e nomear os ministros de novo, da cabeça dele. Enfim, está baseado na letra da lei, tem narrativa política também, não pode. Isso é inadmissível e acho que é isso. Assim, depois a gente vai também falando de mais coisas. Perfeito. Dé, vou te tirar, tá? Beleza, obrigado. Então, gente, topada a tréplica, vamos lá, Thiago. Bom, vamos lá. Eu acredito que eu olho pelos dois lados, né? Tanto o lado jurídico como o lado político, né? Como eu tenho bastante esses dois lados na minha vida, eu acabo vendo o lado político como o meu lado liberal, realmente, né? A favor da tripartição de poder, a favor do fortalecimento das instituições. E no meu lado jurídico, dentro dessa perspectiva política liberal, ver os abusos e o que pode ser feito dentro da nossa legislação, né? Eu vejo que o doutor André, ele fica bastante, né? Até um pouco maçante dentro da nossa legislação e acaba esquecendo o efeito prático que isso tem, a consequência que determinado ato jurídico tem. Aqui eu não discordo do que ele falou em nenhuma parte, salvo engano, nenhuma parte de letra de lei, de artigo, de jurisprudência, de Conselho Federal, da OAB, enfim, etc. Aqui eu discordo da consequência prática que isso tem na nossa sociedade. É esse o problema. A gente tem que combater isso. A gente tem que ver, de fato, se isso influencia diversos órgãos do nosso sistema, da nossa tripartição de poder, né? Então, eu acho que esse é o problema. Ele até falou que eu não falei da ditadura do judiciário, mas corroboro com a ditadura do judiciário. Acredito, sim, que o judiciário, por vezes, acaba usurpando, sim, a competência do legislativo e do executivo. E como diria o nosso ilustríssimo Rui Barbosa, na ditadura do judiciário só nos resta recorrer aos céus, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente coloca de ponto de vista jurídico para ver o efeito prático que isso tem na política. O efeito prático que esse inquérito das fake news teve na política foi o efeito reverso que o próprio STF tentou trazer com esse efeito. Ele só causou mais ódio e raiva, principalmente nos seguidores de quem está no governo executivo federal, que são os seguidores do Bolsonaro, que são os investigados por esse inquérito. Aqui ele trouxe os crimes, as falas, enfim, etc.
realmente, são falas, são crimes, né? Aqui a gente não está falando de liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela existe, todo mundo tem o direito de falar o que quer, sendo responsabilizado pelo que falou. Essa é a liberdade de expressão. Você fala o que quer, mas você pode ser punido por isso que você falou. Mas é aquela coisa, né? Eu posso não concordar diametralmente do que alguém fala, mas eu dou o direito dessa pessoa falar o que ela bem entende, né? Então, a gente tem que separar isso. E eu acho que, sim, é um abuso da STF esse inquérito. Volto a repetir aqui. Acho que eu já frisei bastante isso. Mas acredito que o doutor André pontuou bem as questões jurídicas também. Se baseou juridicamente, assim, com brilhantismo. Posso falar isso porque eu debato esse assunto diariamente com muitas pessoas e vejo que ele realmente trouxe os pontos, leu, enfim, os votos dos ministros, as decisões e tudo mais, e isso me deixa feliz e contente, mas eu acho que falta um pouco dele entender a narrativa política e volto a repetir, a narrativa institucional que o STF tem perante a política brasileira, né? Que usa do lawfare para se valer de algumas questões que às vezes eles acabam exagerando, né? Eu acho que o doutor André, do ponto de vista jurídico, foi assim exímio, mas no ponto de vista político, acho que falta um pouco para ele entender os motivos, a motivação do STF para esse inquérito. Acho que pontuei bem, já agradeço aqui, se não tiver, não sei se eu vou poder falar, já agradeço o Instagram, a oportunidade, Donos da Verdade, você também, no conjunto, né, do Donos da Verdade, já agradeço o doutor André, agradeço a todo mundo que assistiu aí, todo mundo que concorda ou não concorda com o meu posicionamento, eu não tenho problema com isso, sou um liberal convicto, acredito nas instituições, na tripartição de poder, principalmente no fortalecimento da democracia, e por vezes eu acredito sim, mesmo sendo operador de direito, eu faço esse autorreflexo e vejo que falta ainda para o STF ser guardião da Constituição e deixar de legislar em diversos pontos. Então, eu agradeço aí a todo mundo que assistiu, ao doutor André, ao Donos da Verdade e a você que mediou esse debate aí com brilhantismo. Thiago, eu vou te falar que vocês deixaram meu debate fácil de mediar. E que delícia de mediar um debate com tanto conteúdo. Vou te agradecer também por participar. Eu realmente não sei se vai dar tempo para abrir para outra coisa por causa do nosso tempo. Beleza. Então já fica meu agradecimento aí. Vou pedir para você aguardar até o final da live, porque vai que a gente consegue abrir mais um tempinho. E muito obrigado por topar participar e por botar sua ideia com tanto entusiasmo e tanta concretude aqui no nosso debate. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigadão. Fala, Dé, estamos aqui para a sua fala final. Acho que não vamos ter mais tempo, mas já estou extremamente feliz, ainda esperando seus comentários finais. Então, vou dar seu tempo. Beleza. Bom, então acho que tem algumas questões. A gente falar em... Primeiro, a questão da tripartição de poderes. É muito importante mesmo. Até... Enfim, a própria PGR, e eu vou falar agora no começo, para depois eu sair um pouco desse juridiquês, assim, para a gente poder debater um pouquinho aí também da questão política. Mas a própria PGR menciona que a independência do judiciário configura pressuposto para a limitação efetiva dos poderes e garantias dos direitos. Portanto, o artigo 43 encontra amparo na separação de poderes. E é isso também. Acho que tem que ter a separação de poderes, tem que ser respeitada, mas reforço, né? O artigo 43 do regimento, a instauração desse inquérito possui amparo e, digo mais, ela é essencial para a separação de poderes, porque sem ela, o Supremo Tribunal Federal fica fragilizado. Enfim, acho que tem essa questão que eu acho que ficou assim até agora, sem a devida reflexão, assim. Mas, enfim, sobre a questão do Supremo que tem que ser mais guardião da Constituição, acho que ele está fazendo exatamente isso, assim. Ele está sendo ameaçado de todos os lados, mentira, envolvendo as instituições, e é muito preocupante. O Supremo precisa se defender, e ele está fazendo exatamente o que o artigo lá, 102 da Constituição, que fala que ele tem que ser guardião da Constituição, está fazendo, porque ser guardião da Constituição significa ser guardião da democracia, do Estado Democrático de Direito, das instituições democráticas e dos direitos e garantias fundamentais, que, reitero, são essenciais. Eu vou ser o primeiro a criticar quando tiver violação, mas não acho que até agora teve. E sobre a questão da ditadura do judiciário, né, que eu falei, aí... Acabou puxando ali.
Mas, então, sobre isso, e aqui já entrando mais na narrativa política, eu acho que é uma inversão completa, se dizer, em ditadura do judiciário. Me espanta muito, assim, quem quer a ditadura, quem é a favor da ditadura sempre foi, a vida inteira foi o Bolsonaro. Você tem o Palácio do Planalto possivelmente envolvido em destruição de reputação de ministro, de fragilização por meio de financiamento, quiçá até, vamos investigar, mas com dinheiro público, é muito grave. Assim, a ditadura não está no judiciário. Eu sou contra também os ativismos, enfim, todas essas coisas, mas ativismo é quando não está na lei, e dessa vez está na lei. E, assim, para mim, falar em ditadura do judiciário é também um discurso político. É também uma posição política de falar que a ameaça está no judiciário. Não está, desculpa, mas a gente tem um governo, eu reitero, a Piauí falou que, em maio, ontem, o presidente decidiu intervir, falou que ia mandar tropas, metade dos seus ministros concordaram, metade não concordou, e aí eles ficaram tentando procurar uma justificativa para dar um ar de legalidade. Quem está ameaçando a democracia, quem está fragilizando a democracia é o Palácio do Planalto e os seus militantes, enfim, que estão armados na porta do Congresso Nacional. Assim. Para mim, falar em ditadura do judiciário é inverter completamente os valores, é ajudar a enfraquecer a democracia, porque não é de daí que está vindo as ameaças. O judiciário tem que ter críticas, tem que ter recurso, a gente vai recorrer, vai brigar, como a gente vem fazendo há muito tempo na militância ali do direito penal, da advocacia criminal. Mas a ameaça não está aqui. A ameaça da democracia não é o Poder Judiciário ainda. Apesar de ter cometido erros gigantescos até agora, assim, na Operação Lava Jato, no Mensalão, inclusive, esses ativismos ocorreram também na Operação Lava Jato, no Mensalão, teoria da imputação, pegaram a teoria do Roxin, bagunçaram tudo e para tentar condenar alguém que eles queriam condenar. Tem erros, sim, tem erros. Mas a questão não é essa, a questão é que, nesse momento, a gente tem que se defender do ataque à democracia que está vindo do outro lado da esplanada, não é do Supremo. E é isso. Eu queria também só agradecer bastante, foi muito legal debater aqui, foi mais legal até do que eu imaginava, assim, foi muito bacana. E é isso, dizer que eu acho que o inquérito ele tem respaldo legal, eu acho que a gente tem que estar vigilante, porque como é muito poder, a gente tem que estar sempre vigilante para ver se nenhuma garantia vai ser passada por cima. Mas até o momento acho que não. E do ponto de vista da narrativa política, o Supremo Tribunal Federal ele está fazendo a narrativa certa, que é de combate aos ataques que a democracia vem sofrendo nos últimos anos, especialmente desde as últimas eleições. E desde a Operação Lava Jato é óbvio que não é tema, mas, enfim... Podemos colocar, hein? Mais pra frente a gente pode colocar. Mas Se quiserem o segundo round... Mas é isso. Obrigado, Thiago. Achei muito bacana debater com você. Foi muito enriquecedor mesmo. E obrigado, Ike, grande amigo. Eu tava devendo para você vir aqui para a gente conversar. Devendo faz um tempo já, né? E agradeço muito. Obrigado. Eu vou estender meus agradecimentos para todo mundo, tá? Então eu vou te tirar antes. Valeu. Obrigado, Dé. Foi incrível. Depois eu falo com você, mas agora eu vou falar com todo mundo. Galera, espero que todo mundo tenha gostado tanto quanto eu. Eu acho que o debate foi sensacional. Peço que vocês comentem aí o que vocês acharam dos nossos debatedores, se vocês gostaram do tema, da forma como foi abordada. Acho importante a gente ver como que a gente consegue fazer um debate produtivo, independente de quem está debatendo, independente de opiniões políticas, diferenças ideológicas. A gente consegue fazer um debate que converge para uma coisa melhor. Então, espero que todos tenham gostado tanto quanto eu gostei. E meus parabéns aos debatedores, deixaram minha função como mediador extremamente fácil, porque vocês fizeram praticamente tudo, e só tenho a agradecer aí por todo mundo que assistiu. Vou pedir para todo mundo participar. Quem souber de gente que gosta de falar, gosta de se posicionar sobre opiniões políticas, sobre assuntos mais políticos e até assuntos mais leves que a gente vai tentar trazer aqui para o canal, por favor, apareçam, se manifestem, compartilhem com os amigos.
E agradeço a todos vocês aí por assistirem mais um debate nesse domingo friorento. Obrigado, Thiago. Obrigado, André. Vocês deram um show. E um ótimo domingo aí a todos.